Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. E o que diz essa lei? Essa lei diz que se um corpo estiver livre da ação de forças, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Isso se sobre ele não estiver atuando nenhuma força, ou se a somatória das forças que estiverem atuando sobre ele der zero. Então, se eu tiver um carrinho aqui que está parado e sobre ele nenhuma força atuar, ele vai continuar parado para sempre. Já se eu tiver um carrinho em movimento, sem nenhuma força atuando sobre ele, ele vai permanecer nesse movimento com a sua velocidade constante, uniforme, movimento retilíneo uniforme. Então, o que é a inércia? Bom, a gente pode entender a inércia como sendo a dificuldade de mudar o movimento. Dificuldade de mudar o movimento. E o que dificulta você mudar o estado ou o movimento de um corpo? Bom, basicamente a massa. Né? Se você empurrar uma formiguinha e empurrar um elefante, obviamente que o elefante vai resistir muito mais à mudança de movimento dele, porque a massa é que influencia. De forma que a inércia ela é proporcional à massa. Então a gente pode também dizer que a inércia é a tendência de manter o repouso. Tendência de manter o repouso ou o MRU. Ou seja, basicamente ficar do jeito que estava. Isso é inércia. Tudo bem? Bom, se você imaginar um objeto, pode acontecer então o seguinte: se sobre ele nenhuma força atuar, sem força nenhuma, ou seja, ele vai manter o estado que ele está, ele fica aqui, ou em repouso, ou, como eu já disse, no MRU. Mas e se sobre ele atuar uma força? Se atuar a força, então com uma força atuando sobre ele, o que vai acontecer é o seguinte: nós teremos uma mudança na velocidade, uma alteração ou mudança na velocidade. E mudança de velocidade, você já sabe, é o que a gente chama de aceleração. Mais sobre essa mudança de velocidade com a atuação de força será explicado quando a gente estiver falando da segunda lei de Newton. Mas o que você tem que saber agora é isso aqui. Se não tiver força atuando sobre o objeto, ele mantém o seu estado, seja repouso ou seja um movimento retilíneo uniforme. Se tiver força atuando, você vai ter, então, uma mudança de velocidade. Tudo bem?